Estamos de volta para mais um bate-papo a respeito da espiritualidade dos animais. E agora nesse vídeo, e acho que uns próximos, eu vou trazer uma abordagem feita pelo Grupo MOVE. Um grupo que criou um opúsculo, eu já falei deles aqui, umas outras vezes, a respeito da ética dos animais. E eles fizeram um conceito a respeito do que é a ética animal. É uma parceria que eles fizeram com a FEB para a distribuição desse opúsculo. Vai ficar ao contrário. Não ficou ao contrário. O meu chegou. Eu fiquei super feliz quando ele chegou. Nossa, eu estava tão ansiosa para pegar e ter ele na mão para ver as anotações, para ler tudo. E eu queria muito compartilhar com vocês da UCEAV, agradecendo sempre ao Luiz, à espiritualidade amiga, essa oportunidade de poder falar em nome dos nossos amigos, dos nossos irmãos, né, em evolução, e saber que de alguma forma estamos todos contribuindo para o caminho evolutivo deles, para a jornada evolutiva deles, que chegará um dia a humanização, assim como nós já chegamos, né? E assim como nós, eles também já foram átomos, somos animais e seres, animais racionais e animais animais não humanos e animais humanos, porque todos somos ainda da classe dos animais, até chegarmos ao arcanjo. Então, eu gostaria de trazer para vocês um pouco a respeito do conceito de ética que esse grupo move, movido por esse amor aos animais e também pelo amor à doutrina e aos ensinamentos que a doutrina nos traz. Então, querendo ajudar, eles fizeram um catálogo que colocaram nesse livro, uma parte. E eles dizem aqui que pode ser sempre ampliado, porque sempre virão novas notícias do plano espiritual para nós em relação aos nossos irmãozinhos. E eles criaram um conceito de ética animal muito interessante. Eu vou ler aqui para vocês. Ética animal, né? É a conduta moral que inclui no esforço de se vivenciar a lei de Deus, não somente o bem dos seres humanos, mas também o bem dos não humanos e de toda a natureza. Via de consequência, implica esforço gradativo e coletivo de mudança de hábitos pessoais e nos espaços espíritas por meio da adoção da alimentação vegetariana estrita, do consumo de produtos ecológicos, do oferecimento de tratamento aos animais e do ensino da ética animal desde as atividades infantis. Então ele levanta aqui, né, a importância de nós que já somos adultos, que somos espíritas e que estamos sempre no esforço, né? Reconhece-se o bom espírita pelo esforço que ele faz para tornar-se cada dia melhor. Então, eles trazem essa questão, né, de mudança de hábitos, não só na vida pessoal, mas dentro das casas espíritas, nos lanchinhos, nos encontros, de optar por uma alimentação sem o sacrifício de animais, né? E fala também da importância de trazer essa ética em relação aos animais desde a infância. Se a gente parar para pensar, quando a gente assiste um filme, quando eles querem mostrar que a pessoa é uma pessoa ainda pouco evoluída ou um psicopata, as primeiras cenas que eles mostram é dessa pessoa maltratando os animais, né? Porque demonstra o nível de covardia, de crueldade e de doença mental que essa pessoa está. Então, assim, o quanto é importante nós trazermos para as nossas crianças a
proteção aos animais, aos indefesos da nossa natureza, da nossa existência. A importância de protegermos e defendermos aqueles que precisam de nós e que nós precisamos também, muito deles. Qualquer pessoa que tenha um animalzinho sabe que se humanizou muito mais, por mais estranho que pareça, se humanizou muito mais depois desse contato, principalmente contato amoroso com os animais, com as plantas. Então, é muito interessante esse opúsculo que o grupo Move trouxe para nós. E eles citam vários mentores do plano espiritual e essas mensagens que eles nos trazem de mudança de comportamento, né? A necessidade da mudança interna de cada um no sentido evolutivo com relação aos animais, para favorecer a evolução deles e a nossa, né? Então, eles citam o livro de Emmanuel, né, ditado por Emmanuel, que diz o seguinte, que Emmanuel se sente bem à vontade de dizer que todos nós já nos debatemos no círculo animal, né, nessa fase. Embora muitas pessoas tenham ainda o preconceito por puro orgulho de admitir que já perambulou pelo reino animal. Né? Não tem nada contra dizer, às vezes as pessoas dizem, como Leon Denis cita, né, o princípio inteligente dorme no mineral, sonha no vegetal, movimenta-se no animal e desperta no homem, mas como se isso só valesse para os outros ou para os animais, né? Como se não valesse para cada um de nós. Cada um de nós já esteve lá, nesses reinos todos. E ele continua dizendo que os animais têm a sua linguagem, seus afetos, sua inteligência, que eles são os nossos irmãos mais próximos. E que por isso mesmo nós devemos ter muito amor e carinho e ética, respeito ao lidar com eles, né? E ele cita que eles são, por serem nossos irmãos menores, eles merecem a nossa proteção, porque eles estão na mesma jornada que nós. A única diferença é que nós estamos um pouquinho mais à frente. E Emmanuel diz isso afirmando da seguinte forma: o homem está para o animal simplesmente como um superior hierárquico, né? Nos irracionais desenvolve-se igualmente as funções intelectuais, né? O sentimento, a curiosidade. E a gente já passou por tudo isso e a gente ainda traz todos esses sentimentos, todos esses comportamentos na nossa genética, na nossa constituição. E ele segue dizendo, né, que eles exemplificam, né, o amor conjugal. Tem muitos animais que são fiéis, que só arranjam uma parceira e é aquela parceira para a vida inteira. Eles não arranjam outra parceira, mesmo quando aquela morre, né? E ele segue dizendo ainda que o amor, o amparo ao próximo, o sentimento de paternidade, né, a imitação de gestos, né, amorosos e o gosto pela beleza, isso tudo faz parte dos animais. A gente só precisa observar e analisar. Todo mundo que tem animal sabe disso. Todo mundo que tem, gosta e lida bem de pertinho com eles, diz assim, só falta falar. Na verdade, eles falam, né? A gente é que ainda não aprendeu a falar gatês, vaquês, cachorrês, né? Como diria a Dory, do filme Procurando Nemo, ela diz, eu queria tanto saber falar baleiês, e ela até consegue. É um filme muito interessante. Bom,
Continuando com Emmanuel, no livro Consolador, ele diz o seguinte para nós, que se a gente não souber amar os irmãos mais ignorantes, né, os irmãos, os animais, os irracionais, que estão colocados sob a nossa proteção, como que a gente pode pedir apoio para os superiores? Né? E ele segue dizendo, né, que a gente extermina os animais, escravizam os seres humanos mais ignorantes, e aí existem várias formas de escravidão, mantendo a pessoa, às vezes, num emprego ganhando uma miséria, sob condições desumanas, não respeitando, escravizando emocionalmente. Existem mil formas de escravidão, né? Não só aquela escravidão que nós conhecemos da época, né, negra da humanidade. E aí diz ainda, né, que fazendo grosseiras explorações, né, para satisfazer o nosso egoísmo e a nossa ambição. Existe uma campanha que está correndo pela internet falando a respeito do foie gras, que é para que se peça a não compra desse alimento, né, que é o patê de fígado de ganso, por causa do absurdo que se comete contra a saúde do ganso, contra os gansos, para se ter um fígado doente muito maior e assim render muito mais para a indústria alimentícia. E segue por aí mais outros absurdos, né, que são cometidos em relação aos animais, apenas para que o ser humano tenha uma carne mais saborosa, coisas desse tipo. No livro A Caminho da Luz, né, o Emmanuel diz para a gente que em quase todos os mundos, né, que são já mais evoluídos, que já se purificaram moralmente, né, em comparação com a Terra, porque aqui na Terra o homem ainda se conforta, se utiliza das vísceras dos seus irmãos inferiores, como nas eras pré-históricas da nossa existência, né? E marchando uns contra os outros, né? Como guerreiros, algozes desses animais. E ele diz, né, que nesses planetas mais evoluídos não existe mais isso, né? Isso já foi vencido, já foi extinto. Esse hábito de se alimentar com as vísceras dos nossos irmãozinhos menores, porque a natureza vegetal nos provê todo o que a gente necessita. Em termos alimentares, tudo. Isso eu posso dizer bem tranquilo, porque eu tenho só 10 anos que sou vegetariana. Meus exames, sem dúvida, melhoraram muito em relação ao que era antes de eu ser vegetariana, e eu vejo esse relato por parte de muitas pessoas. Uma vez foi fazer uma palestra musical no centro onde eu frequento, na UCEAV, né? E o senhor que foi fazer essa palestra musical estava dizendo para mim que já tinha, naquela época, 52 anos que ele era vegetariano, um homem extremamente saudável. Ele disse que na época do quartel ele já era vegetariano. Eu disse, nossa, você deve ter passado muito aperto, porque naquela época, há 50 e tantos anos atrás, era uma novidade ser vegetariano. Acho que ele devia ser olhado como um extraterrestre. Bom, seguindo aqui mais para frente, a Joana de Ângeles fala a respeito da ética e da generosidade, né, que centraliza suas atenções na lei natural ou de amor, que respeita a vida em todos os seus estágios e ampara todos os seres sencientes, facultando-lhes a expansão. Então, Joana de Ângeles também traz para a gente, né, essa mensagem de amor, de respeito aos nossos amiguinhos, aos nossos irmãos menores.
E ela segue ainda dizendo, né, no livro Encontro com a Paz e a Saúde, a Joana continua dizendo que também os seres humanos devem se sacrificar com amor e compaixão em benefício de outras vidas, assim contribuindo para que tudo se expresse, né? Tudo expresse a sua realidade coletiva sem nenhuma perda de individualidade. Novamente, o aspecto da compaixão adquire um significado, porquanto a busca da natureza e de suas várias expressões como fases da evolução da vida deve ser considerada como essencial a fim de alcançar o sentimento de humanidade. Que não se pode sentir compaixão e ter caridade, né, apenas com os seres pensantes que a gente entende, né, como pensantes, e aqui eu entendo que ela se refere aos seres humanos, né, sem uma correspondência, e ela segue dizendo, não se pode amar e sentir compaixão apenas dos seres pensantes, sem uma correspondência com os demais, que constituem a ordem universal, particularmente no planeta mãe, que é a Terra, né? Então, vários mentores, e o legal é que esse livrinho, eles conseguiram trazer as orientações, as considerações de vários mentores, de vários espíritos que nós temos no nosso dia a dia da doutrina, com mensagens maravilhosas, mensagens verdadeiras, né? Então, são coisas para se pensar. Bom, por hoje era só. Nós voltaremos na próxima semana, se Deus quiser, com o auxílio da espiritualidade amiga, que a nossa espiritualidade, a espiritualidade da casa, o SEAV, ilumine todos os tarefeiros e os dirigentes para que a nossa casa possa retomar suas atividades em breve. Que tudo seja feito de acordo com a vontade do Criador e que nós possamos a cada dia mudar um tiquinho assim os nossos hábitos em prol dos nossos amigos, em prol dos nossos irmãos. Gratidão à espiritualidade que nos ampara, que nos guia, que nos orienta. Gratidão ao dirigente da casa que nos convidou para esse momento. E também estamos no Telegram. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode fazer a perguntinha lá no Telegram que a gente responde. Tá bom? Gratidão.